esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o Senhor mudou a sorte do seu povo e parecia um sonho maravilhoso. Encheu-se nossa boca de tanta alegria, o pessoal dizia: mas que maravilha! Amados irmãos e irmãs, esse é o Salmo 125, que está lá no ofício divino das comunidades. Muito bonito, por sinal. Esse salmo é belíssimo, né? É o salmo da volta do povo do cativeiro da Babilônia. Então, a palavra colocada hoje para nós não é o padre que vai refletir aqui agora. O diácono não está, mas quando a gente, vou dizer uma brincadeira, com permissão de lei. Quando a gente não tem cão, caça com quem? Com gato. E quando a gente não tem gato, caça com quem? Com a mãe do gato. Mas isso é brincadeira, né? Então vamos caçar com o gato. Eu tenho outras missas. Já tive ontem, 2 com esse evangelho, com essa liturgia da palavra, e mais tarde tem mais 2. Então Ney vai refletir conosco a liturgia da palavra de hoje. Que o Senhor toque em nosso coração a partir da sua reflexão. Amém? Bom dia, amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja com todos vocês.
Na liturgia de hoje, a igreja vem lembrar para nós, nessa proximidade que a gente tem das semanas, a necessidade da nossa conversão. E traz para nós esse evangelho, que traz a figura dessa mulher surpreendida em adultério. E eu queria partilhar com vocês, com base nessa liturgia, que não simplesmente a perspectiva do pecado, porque é necessário, claro, que a gente se entenda, primeiramente, como pecador, e eu imagino que a gente já saiba disso. Mas porque o primeiro passo para a conversão é, de fato, reconhecer esse pecador. Mas também para que eu tenha a possibilidade da conversão, é necessário também eu saber do tamanho da misericórdia do Senhor para comigo. É necessário saber também que a misericórdia do Senhor nos envolve independente do tamanho do nosso pecado. Independente do tamanho da nossa pequenez, da nossa fragilidade e miséria. É necessário, meus irmãos, dar esse passo de verdadeira conversão. E as leituras que a liturgia nos traz hoje, elas vêm justamente nos lembrar, nos dar essa esperança de que mesmo sujos, de que mesmo mergulhados nas lamas e nas misérias da vida, nós temos sim a possibilidade em Cristo de alcançarmos a conversão e sermos lavados dessa sujeira pela sua misericórdia. Assim traz, e aí a grande beleza que eu quero partilhar com vocês, justamente é para que nesse caminho que a gente vai chegando, Semana Santa se aproxima, que a gente vá começando a olhar já, porque às vezes, eu digo começando porque às vezes vai se perdendo durante a Quaresma, a gente se propõe a realizar tudo aquilo que o Senhor nos chama para refletir sobre a nossa vida, o contexto penitencial, para que haja identificação da nossa figura como pecador, para que a gente se reconheça assim. Mas na medida que o tempo vai passando, parece que a gente vai cansando. Né? Deixar de comer o doce, o chocolate, a carne, parece que vai ficando sem sentido, porque de fato a gente esquece de que aquilo é uma oferta a Deus que eu não vejo e, portanto, é um reflexo de fé do meu coração. Porque eu tomo uma atitude concreta que em tese é sem sentido, mas por causa do Deus que eu creio, eu oferto a Ele tudo aquilo. Mas de fato só terá sentido se tudo isso na nossa vida gerar em nós conversão. E a palavra que nos traz na primeira leitura lá do profeta Isaías, a possibilidade que nós temos de nos tornarmos homens e mulheres novas. De ser um homem novo, assim como aquele povo teve a possibilidade de, aderindo a Deus, ter uma nova caminhada. O padre cantava agora esse pequeno refrãozinho do Salmo 125, né, padre? Desse momento em que o povo voltava do cativeiro, ou seja, estavam presos, mas se tornaram depois livres. Sempre chegou o momento, a hora de voltar. E talvez para todos nós seja o momento no dia de hoje, e graças a Deus, por ser Quaresma, nós temos a possibilidade de, pela força da liturgia, atualizar essa possibilidade que nós temos de nos tornarmos esse homem novo. E talvez você tenha chegado aqui de forma até despretensiosa, mas essa palavra gerar em você essa esperança de sair daqui com uma força renovada. Por quê, meus irmãos? E aí nós mergulhamos aqui nesse evangelho. Jesus se encontra no contexto, e hoje é muito fácil para nós, e até já conhecido de todos nós, essa palavra de quando Jesus diz que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas fique se imaginando na cena. A palavra diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, de madrugada voltou ao templo. Ele não sabia o que estava acontecendo lá. Imagine que quando Jesus chega, está aquela confusão armada. E ele pega de surpresa. E aí a palavra fala que da intenção dos mestres da lei, que tinham pego essa mulher surpreendida em adultério,
E aí eles queriam colocar Jesus à prova para ter razões para poder prender, matar, fazer o que quiser com Jesus. Jesus já incomodava desde antes. Então jogam essa mulher lá porque a lei dizia que a mulher pega em adultério precisava ser apedrejada. Então vamos colocar para Jesus para ver o que é que ele diz, porque se ele disser que não apedreje, ele está em contra a lei. Mas se ele mandar apedrejar, ele está em contra de tudo que ele estava fazendo até aquela hora. De perdoar o outro, de curar, de estar próximo dos humildes, dos oprimidos. E aí, se imagine você sendo pego de surpresa numa situação dessa. E aí é onde a gente vê a sabedoria do nosso Deus. E aí é quando você sente de fato o peso, a força dessa palavra. Porque ela é uma palavra libertadora para a mulher, para Jesus e para aqueles que estavam com as pedras na mão. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se encontra em todas essas situações, sendo aquele que está para ser apedrejado, mas também muitas vezes aquele que está com a pedra na mão. E poucas vezes como aquele que está no lugar de Jesus, que olha para todos com misericórdia e tem a capacidade de desfazer essa situação. Aí é quando Jesus olha e diz, frente àquela situação armada, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É uma palavra libertadora, porque a partir daí, nem a mulher foi apedrejada. A palavra diz que a partir dos mais velhos, no sinal daqueles que tinham uma maior compreensão do que estava acontecendo, começam a soltar as pedras, e é libertadora para o próprio Cristo. Porque ele também, naquele momento, escapa do julgamento daquelas pessoas. Sem virar nem para 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda daquilo que era a palavra. Daquilo que era a lei do amor que ele queria incutir no coração de todos. Então, meus irmãos, a mulher adúltera encontrou misericórdia. Veja que todos aqueles que estavam ao redor, à exceção de Jesus, Jesus era o único ali que pela própria palavra dele, porque quando ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e eu pergunto, dentre todos aqueles que era que não tinha pecado? Jesus. Jesus era o único que podia, pela lei, pela própria palavra que ele disse, era o único que podia pegar uma pedra e jogar naquela mulher, porque ele não tinha pecado. Mas às vezes aqueles que se acham melhores do que os outros são os primeiros a querer pegar a pedra para jogar. Quantos aqui não têm, ou não já passaram por situações, ou passam, de pessoas que só sabem jogar pedra? Que não enxergam a trave que tem no seu olho, mas só enxergam o defeito que está no outro. É como está na palavra lá no Gênesis, a questão da árvore proibida, do fruto proibido. De tantas árvores que tinha, só tinha uma que não podia, mas o homem vai logo nela, aqui não pode. Tinha tantas que podia. O outro tem tantas qualidades, mas às vezes a gente só pega a pedra para jogar naquilo que nele é o defeito. E aí, quando a gente pega a pedra, é como se a gente estivesse olhando para nós mesmos e dizendo assim, eu sou melhor do que o outro. Meus irmãos, os pecados só mudam de endereço e o tipo. Se você se acha melhor do que o outro porque você não comete determinado pecado, mas saiba que para o outro também aquilo que você peca, aquilo que você cai, para ele não é problema. Mas todos nós estamos, sim, dentro do mesmo balaio, como pecadores. Só muda o tipo, por isso que nós não temos o direito de julgar. Jesus era o único que podia julgar essa mulher. Mas ele não fez. Agora, meus irmãos, para que a gente aprofunde dentro desse sentimento de conversão, às vezes a gente fica buscando razões para que a gente não julgue. Às vezes a gente fica buscando motivos na situação, razões na situação, para que a gente não pegue a pedra para jogar. Às vezes a gente ainda fica com aquele sentimento, aquela sensação de justificação.
ah não, eu não vou jogar não porque ela fez alguma coisinha boa. Mas o que a palavra, o que a liturgia quer nos ensinar hoje, meus irmãos, e aí a gente mergulha aqui nessa segunda leitura, que é essa graça que cada um de nós tem acesso. Por força dessa liturgia, por força desse momento, desse tempo de quaresma, é uma graça que eu queria que estivessem todos nós, a gente tomasse consciência disso. São Paulo, na segunda leitura, vem dizer que consideram tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo, meu Senhor. Meus irmãos, Paulo está dizendo isso aqui, e diz mais na frente, considero tudo como lixo. Ora, antes ele disse que perdeu tudo. Só que agora, como ele encontrou a Cristo, esse tudo para ele considera um lixo. E aí, meus irmãos, tragam para o seu coração essa palavra. Paulo está falando, a imagem da mulher adúltera aqui é a imagem de Paulo também, nesse contexto da segunda leitura. Porque Paulo diz isso, meus irmãos, porque ele foi amado, ele foi alcançado pelo amor de Jesus. Tanto quanto a mulher adúltera foi. Jesus foi o único capaz de, enquanto todos enxergavam o pecado e a sujeira na mulher, Jesus foi o único que também via isso, porque a cena era clara. Mas ele foi o único capaz de enxergar no coração dela um fio de esperança que a salvasse. E essa graça que a gente precisa assumir hoje. Em meio às nossas misérias, o Senhor é o único capaz de olhar para o nosso coração e ainda enxergar algum fio de luz que nos proporcione salvação. Porque Paulo, meus irmãos, como você sabe, que perseguia cristãos, que matava, que tinha militado contra o próprio Cristo, pela experiência de salvação que ele teve com o Cristo ressuscitado, ele enxerga que todo aquele passado dele, todo aquele mal, e aí isso gera um espinho de dor na carne dele. Ele enxerga que aquilo já não tinha sentido, não tinha razão, porque ele se encontrou com o amado. O amor o encontrou, assim como encontrou a mulher adúltera. E aí, meus irmãos, quando você diz, mas desde que eu entrei na comunidade, desde que eu comecei a servir a Jesus, que eu entrei na igreja, que eu só faço perder. Perco meu fim de semana, eu não viajo mais em janeiro porque tem retiro anual. Eu agora o tempo que eu tinha para ficar em casa, para fazer meu futebol, agora não tenho mais. As coisas que eu deixo por causa da missão, que eu às vezes a gente considera que perdeu tudo, só serão supridas se nós estivermos, como Paulo diz aqui, em comunhão com o amado, em comunhão com Jesus, em comunhão com os sofrimentos dele, em comunhão com o amor dele que nos envolve e nos ama. Por isso, meus irmãos, aí é quando eu me encontro com esse amor. Por que que Paulo ama tanto? Porque ao encontrar-se com esse amor de Jesus, ao ser envolvido por ele, ele chega à conclusão de que a quem muito foi perdoado, é porque é muito amado. Né? Quer saber de fato quem muito você ama, ou quem muito ama você? Veja aquelas pessoas que já lhe perdoaram tanto. Porque o perdão é essa expressão do amor. Então, meus irmãos, e aí é quando a gente entra aqui na primeira leitura, quando fala: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Meus irmãos, precisamos de fato, para viver essa experiência de estar em comunhão com Cristo e alcançar essa libertação do pecado, precisamos verdadeiramente estarmos unidos a Jesus, estarmos unidos ao seu amor, estarmos envolvidos pelo amado, ter um verdadeiro amor a Jesus, independente, porque isso é o que nos fará amar o outro, independente daquilo que ele tem a oferecer para a gente. A mulher adúltera naquele momento não tinha nada a oferecer, porque às vezes a gente corre esse risco, né? De só ter o outro do nosso lado, ou então de só querer
amar o outro a partir daquilo que ele tem a oferecer para a gente. A mulher adulta é um retrato da gente. Diante da divindade e da majestade do Senhor, nós não temos nada a oferecer. Mas por graça de Deus, pela graça do seu amor, Ele nos ama mesmo assim. Porque se temos alguma dignidade, temos pelo amor de Jesus. E aí sim, caminhando nesta quaresma, para que eu possa me lançar na misericórdia de Deus, ser lavado dos pecados, mas que também isso gere em mim conversão, a ponto de que eu também perdoe os outros, é preciso que antes eu me perdoe. Eu me permita ser perdoado pelo Senhor, para que só então, a partir daí, eu possa realmente, uma vez experimentado o amor como Paulo experimentou, eu possa também levá-lo adiante. E aí a conversão desse caminho quaresmal que a gente está vivendo, não dependa do que o outro tem, ou do que o outro faz para você. Porque se Deus fosse olhar as razões que Ele tem para nos amar, se a gente fosse esperar o amor de Deus pelas razões que a gente dá a Ele de nos amar, se a gente fosse querer que Deus amasse a gente como a gente ama Ele, meu amigo, estava difícil. Então, meus irmãos, que nesse caminho, nesse rumo, nessa reta final agora dessa quaresma, que você possa trazer Jesus como centro. E por amar a Ele, amar os nossos irmãos, e que esse amor de Jesus possa de fato gerar conversão verdadeira de coração. Uma conversão tão profunda que não requeira mais razão, motivo nenhum para que eu ame. Porque antes Jesus me amou primeiro. Amém?